Shalom, pessoal. Bem-vindos ao Sharei Torá, a mais uma aula de Torá Bezat Hashem. E hoje vamos continuar o nosso tópico da aula passada, que é o mês de Elul, certo? Qual a importância desse mês, qual o significado desse mês. E nós já vimos algumas coisas, já vimos bastante coisa. Pelo lado místico, pelo lado da Torá, do Tanar. E hoje vamos ver, vamos comparar, olha só, vamos comparar esse dia com a entrega da Torá, tá? Porque esse dia não, esse mês, porque é muito interessante a similaridade que ambos possuem, tá? Tanto a entrega da Torá quanto o mês de Elul. Primeiro tópico que a gente tem que entender, antes que a gente entre nesse assunto, é por que o mês de Elul, né? Por que o mês de Elul ele é visto, ele é chamado como o mês da Teshuvah. Ele é o mês mais propício a Teshuvah, ele é o mês onde os céus estão mais abertos a receber o nosso arrependimento. Tá? Já falei muito para vocês que a maioria das pessoas, infelizmente, tem muita dificuldade em compreender o que é Teshuvah, né? O que é o arrependimento. Eu expliquei para vocês, a palavra Teshuvah, ela tem dois significados. Ela significa tanto resposta quanto retorno. Por quê? Porque quando uma pessoa se arrepende, ela dá uma resposta a Hashem, certo? E ela retorna a Hashem. O problema que nós temos é o significado que tem por trás do arrependimento. Nós, ocidentais, né, de maneira geral, sob forte influência do cristianismo, temos a tendência de compreender o arrependimento como algo psicológico, como algo que faz parte do nosso sentimento. Ou seja, a pessoa faz um erro, comete um pecado, faz uma maldade, ela se dá conta do que ela fez, tanto perante Hashem ou pelo próprio caráter, fiz algo errado, não estou me sentindo bem com isso. Então a pessoa ela tem uma tendência a, me arrependi do que eu fiz. Eu não achei legal o que eu fiz, eu não faria de novo. E então pede perdão para Hashem me perdoe e acabou. Tá tudo certo, né? Então ensinar que o arrependimento ele é baseado em duas ações, uma emocional e a outra curta e simples, de simplesmente dizer me perdoe a Hashem, é muito interessante, porque isso traz muitas pessoas. Se um líder consegue aquietar a alma dos homens, das pessoas, utilizando conceitos simples, fáceis, olha, isso aqui tá tudo resolvido, é só você se arrepender, pensar que não faz mais, não querer fazer mais, pedir perdão, acabou. Isso é muito atrativo. É muito, vamos dizer assim, fácil, bom e gostoso acreditar nessas coisas. Porque isso vai amaciar muito o nosso ego, isso vai tirar muito do peso dos nossos ombros, né? Um peso que na verdade se chama responsabilidade. Então nós, quando nós não entendemos o que realmente é Teshuvah, a gente vai buscar retirar esse peso dos nossos ombros através de um autoconvencimento, permitindo que alguém nos convença de uma certa mentira que não é bem assim. Então ensinar que o arrependimento ele parte de um caráter, ele se mantém num caráter psicológico e emocional é muito interessante. Mas isso é um problema muito forte se a gente for comparar, né? Porque se a gente para pensar, o que leva um indivíduo à verdadeira teshuvah? E aqui eu estou falando da verdadeira teshuvah, não arrependimento, tá? E a gente vai comparar os dois. O que leva um indivíduo à verdadeira teshuvah é a vontade de consertar um erro que ele fez
para que através desse conserto o nome de Hashem seja glorificado e para que alguma pessoa que sofreu dano por os nossos pecados possa, o erro possa ser remediado, ela possa ser recompensada pelo erro, pelo dano que sofreu. Então aqui nós vemos que a tchuvá, a verdadeira tchuvá, ela tem base em dois tipos de amor: amor aos céus e amor ao próximo. Mais do que o amor a nós mesmos. Se você faz a tchuvá, eu vou fazer tchuvá porque o que eu fiz está me fazendo mal, você está fazendo tchuvá tentando se livrar de algo que te incomoda. Você não está fazendo tchuvá porque você, em nome dos céus, ou porque você realmente viu que tem um erro que precisa ser retificado, fisicamente falando retificado, ou financeiramente falando, mas é porque você quer se livrar de uma carga que está no seu coração, que está pesado. Então você acaba fazendo uma tchuvá para você mesmo. Eu quero uma tchuvá para mim mesmo, então para me sentir bem depois, para ficar calminho. Isso é uma tchuvá egoísta. É uma tchuvá egoísta, que não visa o próximo. E nem a Hashem. E da mesma forma, se você faz uma tchuvá pedindo perdão apenas para Hashem, seja lá mesmo que você tenha cometido graves pecados, é egoísta. Porque se você acha que pedir perdão apenas para Hashem, quando o seu pecado gera danos ao próximo, você está sendo egoísta. Porque você não deseja retificar o erro que você fez. Achar que pedir perdão para Hashem está tudo certo é um enorme engano. Não tem como. A Torá é muito clara. Você tem que retificar o seu erro. Se o seu pecado é contra Hashem, só você e Hashem, por exemplo, você cometeu um pecado, você comeu carne de porco, por exemplo, não afeta ninguém, afeta você e Hashem. Você não sabia, tinha lá, comeu, ficou sabendo depois. Aí sim, você vai e pede perdão para Hashem. Fala, Hashem, te pedi perdão, eu sei que eu errei, eu sei que estou me fazendo mal, tal. Você começa com uma parte sentimental, né, que é o arrependimento, que é o remorso, que esse remorso é o que muita gente define como arrependimento sim, mas não é. Então começa com essa parte sentimental, e essa parte sentimental vai te levar a fazer a verdadeira tchuvá. Então você vai falar para Hashem, você vai pedir perdão para Hashem, você vai buscar mitzvot para poder retificar o que você fez espiritualmente falando. Da mesma forma, quando você comete um erro, quando você comete um pecado contra o próximo, seja o roubo ou qualquer coisa que cause danos ao próximo, maledicência, o que for. Não adianta você pedir perdão para Hashem. Pedir perdão para Hashem é o último passo da tchuvá. O primeiro passo da tchuvá, você vai sentir remorso, vai entender que você tem que se arrepender. Você vai ter que ir até essa pessoa que sofreu dano, você vai ter que, além de confessar para ela, falar, pedir perdão para ela, você tem que retificar, você tem que desfazer os danos que você fez. Tá? Que normalmente acaba entrando numa esfera muito mais financeira. Isso mostra que você realmente está querendo retificar por amor ao próximo. E que a base disso tudo é o amor que você tem a Hashem. Então você não está mais medindo esforços. Você não está buscando uma solução, vamos dizer assim, um tapa-olho para remover um peso dos seus ombros, para remover uma responsabilidade que você mesmo colocou nos seus ombros. Mas você está efetivamente fazendo algo. E apenas no final do processo você pede perdão para Hashem. Aí sim. A tchuvá, ela começa com remorso. O que infelizmente para muitos termina aí. Eles pegam o primeiro passo e o último. Então eles começam com remorso e eles vão direto para o perdão, pede perdão a Hashem e está tudo bem. Mas esquece que tem dois passos no meio. Primeiro você tem que retificar. Você tem que consertar o dano que você fez. E o terceiro passo é você compensar o erro que você fez espiritual. Eu já expliquei para vocês que quando uma pessoa comete um pecado, ela não está desagradando a Hashem, mas ela está causando um caos na criação. Ela está causando uma desorganização, uma desordem na criação. Então você precisa fazer boas ações que compensem essa desordem. Então temos duas facetas. A física, que é aquela que você tem que recompensar ao próximo pelo que você fez, e a espiritual, que você tem que recompensar espiritualmente. E aí que entra as mitzvot.
Contra o próximo é fácil, você vai lá e causei um dano financeiro, você vai lá e paga pelo dano financeiro. Ah, mas com Hashem aí você tem que pegar outras mitzvot. Você tem que se engajar, você tem que assumir um compromisso sobre si de certas mitzvot que você vai fazer. Olha, eu vou fazer certas mitzvot durante tantos dias, tantas vezes, para que eu possa retificar o erro que eu fiz. Como, por exemplo, pode ser um jejum, pode ser uma tzedakah, né? Pode ser muitas coisas. Pode visitar um asilo, né? Pode ir num lugar fazer mercado para uma família. Então tem muitos passos nesse meio que as pessoas querem evitar, porque é muito complicado esses passos. Porque eles se complicam conforme a gravidade do pecado. Né? Pecado do roubo, pecado do assassinato, como é que você desfaz esse pecado? Né? Ou quando você tá envolvido em corrupção assim por anos, como é que você vai devolver isso? Então é muito mais fácil, é muito mais cômodo enfiar a cabeça num buraco do que realmente assumir a responsabilidade e falar, vamos consertar, vamos fazer direito. Essa ação é um dos passos, é um dos aspectos que a Torá define como amor a Hashem e amor ao próximo. Amor ao próximo não é simplesmente você desejar o bem para ele. Não é simplesmente você ser legalzinho, quando ele precisa de alguma coisa você empresta. O amor ao próximo é aquele que te incentiva a pedir perdão, a reconhecer, a confessar e a retificar nisso, nem que isso lhe gere custos. E Elul, ele é um mês para isso. Ele é um mês para nós pensarmos o que nós erramos, onde nós podemos melhorar. Quantas pessoas, vamos fazer um levantamento, quantas pessoas nós causamos danos? Como nós podemos remediar esses danos? Ah, eu não tenho pecado, eu não faço nada de errado. Ótimo. Mas isso não significa que você não tem que se engajar na teshuvá. Nesse caso, como é que eu me engajo? No estudo. Vai estudar teshuvá. Esse é um mês para você sentar e falar. Muita gente faz aquelas resoluções de ano novo, né? Idolatria. Mas essa ideia pode ser muito bem aplicada no mês de Elul. Faz uma resolução. Que pecado que eu não vou me engajar durante um ano. E você escreve no mural na sua casa, escreve na parede, põe lá, pendura na parede. Eu não posso fazer tal coisa. Para que você não se esqueça. Durante um ano. Você vai ver que depois você não vai nem fazer mais. Né? Isso é muito importante. Essa é a verdadeira essência de Elul. Por quê? Né? Vamos olhar. Isso é um aspecto interessante de Torá. Acho que todo mundo que já leu a Torá sabe, o mínimo sabe da Torá, sabe que ela foi entregue 2 vezes. Lá no Monte Sinai. Tá? Então, Moisés ele subiu 3 vezes no Monte Sinai. E a Torá foi entregue na primeira subida e na terceira. Tá? A primeira aconteceu no dia 7 de Sivan. E Moisés ficou 40 dias lá em cima, no monte, até o dia 17 de Tammuz. Tá? Nesse, ele recebeu a Torá escrita pelo dedo de Hashem. Ele pega essas pedras, ele desce, ele vê o pecado do bezerro de ouro, o povo cometendo lá idolatria. E Moisés quebra as pedras. Tá? Ele se irrita e quebra as pedras. Vendo isso, vendo que ele precisava buscar o perdão pelo povo, ele precisava refazer o erro que ele fez, ele sobe de novo ao Monte Sinai por mais 40 dias. Aí isso aconteceu 11 dias depois. Ele sobe no dia 18 de Tammuz a segunda vez e fica lá até o dia 29 de Av, 40 dias. Tá? E ele não recebe o perdão. Tá? Aí ele desce. E 3 dias depois, ele sobe pela terceira vez. E ele fica 40 dias. E a Torá nos fala
que só no final, no final dessa terceira subida, no 40º dia, que Hashem fala para ele, olha, eu perdoo o povo conforme a tua palavra. Né? Só no final dessa terceira subida que Israel recebe o perdão divino. E por causa desse dia, por causa desse perdão, Hashem revela um mistério sobre esse dia, que é o Yom Kippur, que esse é o dia do perdão. Tá? É o dia que ele sela o perdão, o dia que ele perdoa, ele define como é que vai ser o próximo ano. E esse é o dia 10 de Tishrei. Se você tira 40 dias do dia 10 de Tishrei, você vai chegar no dia 1º de Elul. Ou seja, a terceira subida de Moisés aconteceu no dia 1º de Elul, em Rosh Chodesh Elul. Olha que curioso. Né? Então, e essa terceira subida foi um momento em que Moisés ele ficou o tempo inteiro fazendo chuvá. Mas não para ele, pelo povo. Então ele estava fazendo a chuvá em nome de Hashem. Então ele estava fazendo chuvá não para tirar eu tô com uma consciência pesada. Eu não tô bem. Não, ele estava fazendo chuvá pelo próximo. Ele estava fazendo chuvá pelo amor a Israel. Ele estava fazendo chuvá por amor a Hashem. Essa é a verdadeira chuvá. Foi só assim que ele recebeu perdão por um dos pecados mais graves que tem na Torá, que é a idolatria. O mês de Elul, ele representa essa última subida. E é por causa disso. Tem um grande sábio, o Or HaHaim, que ele fala, é por causa disso, na opinião dele, o segundo par de tábuas, aquele que Moisés, teve que lapidar, é muito mais importante do que o primeiro par de tábuas, aquela escrita pelo Deus de Hashem. Ora, mas como assim? Como é que pode ser uma tábua escrita por um homem mais importante que uma tábua escrita por Hashem? Isso é muito fácil. Porque na segunda tem uma diferença enorme. O segundo par de tábuas, ela carrega em si uma experiência que o primeiro par de tábuas não tem. Que é o perdão, que é o arrependimento. Que é uma Torá que sobrevive e subjuga o erro. Que é possível renovar uma aliança com Hashem através da teshuvá. Isso o primeiro par de tábuas não tinha. O primeiro par de tábuas não tinha a experiência da dor de viver no pecado. Da dificuldade que é de buscar a teshuvá. Da prática efetiva do amor ao próximo e do amor a Hashem. E isso era plano divino. A gente pensa que Moisés jogou as pedras porque ele ficou com raiva quando viu o povo, mas na verdade, um homem aos 80 anos de idade não consegue descer com 2 pedras de safira de um monte. Ele foi ajudado por os anjos. Quando Moisés desceu, esses anjos, Hashem ele removeu os anjos para que as pedras caíssem. E foram quebradas. Por quê? Porque Hashem ele queria que a gente tivesse teshuvá. Se você olhar a Torá até este momento, quantas vezes ela fala de teshuvá? Quantas vezes ela fala de arrependimento? Ela fala que Caim ficou meio mal, Adão. Você não vê nenhum pedindo perdão. É impressionante. Então a Torá até então ela não tinha esse conceito de retorno, de desfazer o erro. Olha que coisa interessante. E tem mais um ponto. A primeira Torá, ela foi entregue, ela foi uma revelação pública. Todo mundo viu. Teve trovões, relâmpagos, uma nuvem densa, fogo. Ele foi um encontro pessoal que foi imposto de fora para dentro. A terceira subida de Moisés não teve nada disso. Foi silenciosa. Ninguém viu nada. As pessoas só ficaram sabendo quando Moisés desceu e contou para elas.
foi quieta, foi interna, foi uma autoanálise interna. Algo que ninguém vê, só você. É impressionante como esses ensinos de Torá são profundos, como eles são valiosos. É por isso também que a Guemará ensina, Arizal falava isso muito também, que o local onde um penitente chega, o nível que um penitente chega, nenhum justo que nunca pecou é capaz de chegar. Olha só. Uma pessoa que nunca pecou na vida não consegue chegar no mesmo nível espiritual que uma pessoa que pecou e se arrependeu. É com base nisso. Uma pessoa que se arrepende, ela carrega com si a verdadeira tchuvá. Ela carrega com si amor ao próximo e amor a Hashem de forma prática. Ela sabe o que é a dor, não só do arrependimento, mas a dor da tchuvá. Porque a tchuvá dói também. E esse aspecto é um aspecto psicológico que coloca qualquer pessoa acima, quem tem esse aspecto, coloca essa pessoa acima de qualquer homem que nunca pecou. É impressionante. E o micro representa o macro na Torá. E a gente pode comparar o Israel com as nações, com a pessoa. Nas nações eu estou falando que é a pessoa que sai de lá e vem para Israel por amor à Torá. Israel é o homem justo. Aquele que tem que seguir a Torá. Aquele que não tem as nações, e está vindo se chegar à Torá, não tem essa obrigação. Mas mesmo assim está se colocando o jugo sobre o jugo da Torá. Ela é comparável à pessoa ao penitente. E Israel é comparável ao homem que nunca pecou. Israel, o mais sábio rabino, nunca chegará ao nível de uma pessoa que não tem a obrigação de seguir a Torá, que se coloca sob o jugo da Torá. É por isso que Rabi Meir, lá na Guemará, Avodah Zarah 5a, fala o seguinte. Ele pega Levítico 18:5, que fala: seguirás os meus mandamentos, minhas leis e tal, e o homem que segui-las viverá por elas. Ele fala como é que a gente sabe que um gentil pode ser comparado ao sumo sacerdote, que era o cargo mais importante, era a pessoa mais importante, era o pico da pirâmide da nata de Israel, acima do rei. Como é que o gentil pode se tornar mais alto do que toda a pirâmide de Israel? E ele fala, quando ele observa as leis de Hashem. Então, a verdadeira tchuvá e o poder, a possibilidade de se colocar em uma pessoa que não tem a obrigação de se colocar sob o jugo da Torá, eleva as pessoas num nível espiritual muito acima. Esse é um ponto. Comparamos Elul com a terceira subida. Mas nós podemos olhar para Elul como as três subidas. Temos Elul, ele é importante porque tem duas coisas logo na sequência. Rosh Hashanah, no primeiro dia de Tishrei, e no dia 10 de Tishrei temos o Yom Kippur. Então o Elul, ele é o preparatório. O Rosh Hashanah, ele é o julgamento. E o Yom Kippur, ele é o dia que realmente o selo é selado, o perdão é entregue. Se a gente comparar esses três eventos com as três subidas na Torá para o Monte Sinai, a gente vai ver que é muito similar. Primeiro foi a Torá de Hashem. Hashem deu a Torá dele. Ele revelou a Torá. Segunda subida, o que Moisés aconteceu lá em cima? Só julgamento. Foi um período mais duro que Moisés viveu. Foi julgamento, foi distanciamento. Foi os 40 dias mais difíceis dentre os 120. Foi onde o pecado do bezerro de ouro foi julgado. E esse é comparável ao Rosh Hashanah. O que acontece no Rosh Hashanah? Todo mundo é julgado.
E na terceira subida, Moisés recebe o perdão. E no terceiro, temos o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, tem um paralelo. E nós já falamos da importância desse terceiro paralelo, da segunda Torá. Mas a primeira Torá também é importante. O primeiro par de tábuas também é importante. Ele tem sua importância, que não está no segundo par de tábuas. Então não adianta a gente ter só o segundo par de tábuas. A gente tem que ter o primeiro também. A gente tem que ter o primeiro também. O primeiro par de tábuas foi escrito pela mão de Hashem. Foi a Torá revelada por Hashem. O que isso significa? Entendimento profundo das coisas divinas. Da Torá de Hashem. E para quem é dado? E quando que isso é dado? Se a gente traçar um paralelo, fica óbvio que é no mês de Elul. E quem recebe a elevação mais alta da Torá? São aqueles que estão níveis mais acima. E agora a gente consegue traçar um paralelo com a pirâmide de Israel. Se o penitente, quando a Torá, quando os sábios comparam o penitente com o cara que nunca pecou e fala que está no nível acima, que nível é esse? E agora sabemos. É um nível da Torá oculta sendo revelada por Hashem. Ou seja, um penitente sempre vai ter, que se engaja na Torá depois do pecado e não comete mais pecados, ele vai ter um nível de conhecimento de Torá que vai ser muito maior que qualquer rabino, que nunca pecou. Olha como está tudo conectado. Então a gente precisa do segundo par de tábuas para chegar numa teshuvá verdadeira. A gente precisa dessa Torá para a gente chegar a teshuvá. E quando nós atingirmos a teshuvá, nosso nível espiritual vai ser tão alto que nós vamos ter de volta a primeira par de tábuas, que é o quê? É Hashem nos revelando os segredos da Torá. E isso é fantástico. E é isso justamente o que representa o mês de Elul. Então temos dois paralelos. Né? O Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur, com as 3 subidas do Sinai, e a terceira subida em paralelo ao próprio mês de Elul. E ao Rosh Hashanah e ao Yom Kippur, tudo dentro de uma coisa só. Então o primeiro passo é a segunda parte de tábuas, que vem apenas através da teshuvá efetiva, de verdade, com kavará. E isso vai te colocar num nível onde você vai poder reestruturar, reconstruir o par de tábuas que foi escrito pelo Deus de Hashem, que é a revelação da própria Torá. Eu falei para vocês na aula passada alguns costumes que a gente pode fazer, algumas coisas, algumas segulotes que a gente pode fazer que são boas para fazer no mês de Elul, né? Não sei se vocês lembram, vou falar de novo, é o shofar diário. Eu já falei para vocês, não conheço ninguém que toque, aqui ninguém toca, então você coloca, nem que você coloque num som no celular e você escute. Todo dia. 2. Recitar, exceto no último dia do mês e no Shabbos, tá? O shofar. Recitar as 13 midot, as 13 atributos de misericórdias de Hashem, tá? Que isso é importante, tá? Que tá lá em Gênesis, passei já para vocês também. Mas se falei para vocês na aula passada, faz tzedakah, faz mitzvot, se engaja, assume um compromisso com certas mitzvot. E agora eu vou dar mais uma segular para vocês que eu não passei, tá? Isso direto de um rabino lá de Israel, que é recitar diariamente o Salmo 27, tá? Se souber em hebraico, melhor. Se não souber, pode ser qualquer outra língua, pode ser português, pode ser inglês, a língua que você quiser. Até o Rosh Hashanah. Esses 4 passos não vão apenas fortalecer a sua teshuvá e amolecer, por assim dizer, o coração divino ao seu arrependimento, como também vai te dar forças para seguir e ficar firme neste caminho. Tá certo, pessoal?
E eu desejo para vocês aí um feliz Elul, Rosh Chodesh Sameach. E nós nos vemos até a próxima aula. Shalom Lekulá. Se inscreve no canal, deixa o joinha. Forte abraço.